E aí, galera? Aqui é o Douglas. Estamos começando a apresentar o CFM Entrevista, que é um programa que o Coletivo Força Motriz começou a fazer com o objetivo de entrevistar pessoas sobre temas relevantes da engenharia e da arquitetura. Estamos aqui eu, Douglas, o Djavan. Fala aí, Djavan. Olá, eu sou o Djavan. E hoje temos o prazer de convidar a representante do corpo discente da COP, formada em Engenharia Química, mestranda em Engenharia Química, Giovana Ronzé. Prazer, Giovana. Oi, gente, tudo bem com vocês? Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Show, Gil. Então, Gil, para começar nossa entrevista, queria que você fizesse uma avaliação da Portaria 34, que foi essa portaria que foi aberta no último dia 18 de março, e prevê diversos cortes de bolsas de mestrado e doutorado por todo o país. Queria saber, você como representante do corpo discente da COP, qual foi a sua avaliação sobre essa portaria e os impactos que ela vai ter na COP durante esse tempo de pandemia? Primeira coisa assim, sobre essa portaria 34 é que os programas de pós-graduação foram pegos de surpresa. Então, assim, o que estava acontecendo? Era março, né? Então, começo de muitos cursos, né? Não só na COP, mas em diversos programas no Brasil inteiro. E isso significa, então, que vários candidatos, né, já estavam iniciando seus cursos, achando que teriam bolsas, e aí, de repente, é publicada essa portaria que faz uma suposta redistribuição de bolsas. E por que eu falo redistribuição de bolsas assim, entre aspas? Porque lá, na portaria, está escrito que vai ter uma redistribuição de bolsas, e aí tem a forma que isso seria feito, mas, na prática, as bolsas, o que foi relatado, né, ao longo dos programas, né, ao longo do período que a portaria, desde o começo da portaria 34, né, foi relatado, foram cortes em vários programas, e sem saber por quê. E aí várias notícias também surgiram, como a CAPES afirma, né, ter errado na hora de ter cortado mesmo 6 mil bolsas de forma errada, que não era aquilo, enfim, que não é conforme, né, a portaria. E aí, com tudo isso, né, todas essas informações, os programas ficaram perplexos, surpresos, porque não era aquilo que... Ops, foi mal, que tremida aqui. Porque não era aquilo que estava sendo esperado que ia acontecer. Aí, como é que acontece essa suposta, né, redistribuição que é dita que é feita pela CAPES? No caso, no próprio texto da portaria, essa redistribuição é o seguinte: os programas com maior conceito CAPES ganham bolsas às custas dos programas com menor conceito CAPES. E aí a gente é totalmente contra essa portaria feita dessa forma, ainda por cima, totalmente contra a portaria, porque como é que a gente vai valorizar, como é que a gente vai fazer esses programas, né, que são... Todos os programas são extremamente sérios, querem fazer ciência e estão fazendo, mesmo com poucas bolsas. E, enfim, então os maiores programas vão crescer à custa dos menores programas, assim, na visão da CAPES, né? Porque menor, maior, esse modelo é completamente produtivista e também é um absurdo. Então... Entra no ponto, Gil, que esses programas, para eles receberem notas altas, eles precisam estar muito tempo. E existem programas que têm pouco tempo de existência e eles não vão ter uma nota alta porque eles não têm o tempo para realizar essa nota, né? Exatamente. Os critérios da CAPES para ser um programa, né, com maior conceito ou menor conceito são critérios de produtivismo. Então, tem bastante... você tem que ter bastante publicação, esses critérios dependem, né, da área, mas, de forma geral, eles dependem do programa ter bastante tempo já de atuação. E aí, como é que ficam os programas novos, né? Os programas mais antigos não podem ganhar bolsas às custas dos novos. A gente tem que ter... O que a gente luta é que tem investimentos em todos os programas, e não que um ganhe ou perca à custa dos outros. Isso é uma lógica de competição
que é completamente ruim ao próprio desenvolvimento científico. Como é que a gente vai desenvolver ciência se a gente está competindo entre a gente? Se uma portaria, se as políticas públicas, né, que estão sendo feitas de forma a fazer a gente competir. A gente tem que cooperar, não competir. Então, a gente, assim, fechando a resposta da pergunta, a gente recebeu com muita surpresa e indignação. A gente repudia a portaria 34 porque a gente é contra qualquer forma de fazer a competição meritocrática entre os programas de pós-graduação. A gente é contra isso. A gente não acha que um é melhor do que o outro porque tem mais artigo ou mais, enfim, critérios que a CAPES seleciona e faz com que tenha essa redistribuição. A gente é contra isso. Você citou, né, que vocês são contra a portaria 34 da CAPES. E eu gostaria de perguntar qual foi a participação dos docentes, alunos e todos os envolvidos na carta aberta, e também como vocês avaliam essa carta, né, com que foi feita. Então, desde que surgiu a portaria 34, os programas de pós-graduação começaram a se manifestar contra ela. Né? E lá no programa de engenharia química, que é onde eu faço parte, e também na COP, houve uma e foi a partir, né? Então, são mestrandos, doutorandos, são professores que se estão repudiando essa portaria, e nós, da representação discente da COP, a gente também lançou uma nota de repúdio. Então, foi uma coisa muito, assim, o que é muito importante nesse momento foi que diversos programas de pós-graduação, né, tanto os professores, quanto os estudantes e pesquisadores, técnicos também, repudiaram em conjunto essa portaria. E aí a união, inclusive isso foi uma coisa que foi falada, porque a união entre toda a comunidade acadêmica, não só dentro das suas próprias universidades, mas de todos os programas de pós-graduação, né, das universidades no Brasil todo, é essencial para derrubar esse tipo de medida. Então, é a união entre professores, estudantes, técnicos, toda a comunidade acadêmica que faz a gente conseguir impedir que tais medidas sejam implantadas, tal competição seja implantada. Então, Gil, dada essa controvérsia, na verdade, que o governo corta diversas bolsas, né, através desse mecanismo de produtivo, no qual as bolsas são disputadas por notas entre os cursos, e, ao mesmo tempo, estamos passando por uma pandemia no qual a ciência é necessário investimento em ciência para que essa pandemia seja amenizada e reduzida os efeitos que ela já existem por todo o mundo. E aí eu queria saber para você o impacto hoje que existe hoje da Covid-19 na COP, tanto no corpo discente quanto no corpo discente, sua opinião, e qual será, no futuro, os impactos depois dessa pandemia acabar, porque a gente não sabe quando ela vai acabar, né? Os impactos futuros dessa pandemia pode gerar na COP, nos cursos e na sua produção em si. E complementando sua pergunta, também gostaria de perguntar o que a UFRJ, né, tem feito em relação a... Eu vi algumas matérias que saíram, né, que a UFRJ tem feito pesquisa na área, para produção, inclusive, de respiradores que não estamos conseguindo comprar. E como você avalia essa situação também? Olha, perguntas difíceis, né? Porém que precisam ser discutidas e encaradas, né? Enfrentadas por toda a sociedade e pela universidade. Na COP, né? Desde o começo dessa pandemia, então, na COP, o que tem sido feito? Na verdade, desde antes do isolamento social, várias pesquisas têm sido feitas para justamente combater o coronavírus. Então, desde fevereiro, a equipe, né, da professora Leda, que trabalha, né, no laboratório LEC, se quiser deixar aí o link, né, na descrição, na legenda, enfim, ela vem trabalhando em conjunto também com outros laboratórios da FRJ para desenvolver um novo teste de detecção de coronavírus e um teste mais rápido e mais barato. Então, essa é uma iniciativa que está sendo feita desde fevereiro, tão logo quanto foi possível obter, né, o genoma do coronavírus. E aí, peço desculpas, né, de não estar, talvez,
não saber tantos mais detalhes em relação, que essa não é exatamente a minha área, mas são novos testes, o que é um problema, né, aqui no Brasil que a gente está vendo nesse momento e que a universidade está atuando para resolver, para oferecer novos testes mais rápidos e mais baratos, o que é muito importante. Isso na COP tem sido feito desde fevereiro. E, além disso, diante da falta de álcool gel, álcool 70 nos hospitais, vários laboratórios da FRJ, inclusive da COP, né, em parceria com o COP-Combi, tem feito mais de 3.000 litros por semana de álcool 70, né, tanto na forma líquida, tanto na forma em gel, para a produção para os hospitais, né, da UFRJ, que são 9 unidades de saúde da UFRJ. Então, são estudantes, são pesquisadores, são professores se voluntariando e fazendo essa força-tarefa para combater o coronavírus. Então, é a universidade pública a serviço da população, mais do que nunca, como sempre esteve, mais do que nunca, agora está em evidência esse serviço, né, a função social da nossa universidade, do nosso conhecimento na sociedade. E, para além disso, né, além disso, também tem a questão dos ventiladores. Na COP também, em parceria com outros laboratórios, está sendo produzido, e a engenharia química também tem ajudado na modelagem, né, dos ventiladores para o ar passar melhor, né, para chegar mais ar, né, através desses equipamentos. E essas são 3 exemplos de iniciativas, e tem várias outras iniciativas, né, de voluntariado dentro da FRJ que tem sido feito. E, além disso, para a segurança dos trabalhadores da FRJ, dos estudantes, as atividades administrativas, elas estão sendo estão fechadas, digamos assim, da sua forma presencial, como a orientação da reitoria logo foi informada, né, no começo da pandemia. E então a gente está atuando, né, de forma virtual, digamos assim. Mas as aulas e tudo mais, todas as atividades acadêmicas estão suspensas conforme as orientações da reitoria e de órgãos mundiais, como a OMS. Uma coisa que eu gostaria de perguntar é se esse povo todo aí está trabalhando de graça, como é que está sendo essa remuneração, a situação? Boa pergunta. Em relação à remuneração e trabalho, o que está acontecendo? Né? Desde o começo da pandemia, houve uma grande preocupação, né, dos estudantes com os trabalhadores da FRJ, especialmente os terceirizados, que a gente sabe que é uma relação mais precarizada, terceirização é uma relação mais precarizada de trabalho. Então, os servidores da UFRJ permanecem, né, recebendo da forma normal, e os trabalhadores terceirizados também estão recebendo e estão atuando conforme as orientações da reitoria, ou seja, os serviços que são essenciais, eles estão sendo realizados, mas estão sendo realizados no regime esqueci a palavra agora. Esqueci a palavra. Não é permuta. Eu não lembrei. Eu entendi também essa palavra, só que eu esqueci. É aquela... como é que é? Turno. Talvez seja turno. Turno, Pode ser. Revezamento. Tá, calma. Revezamento. Os trabalhadores que estão na UFRJ nesse momento, né, o serviço essencial que está sendo feito, estão trabalhando em revezamento, e também tem a preocupação com a questão dos grupos, do grupo de risco, porque colocar os trabalhadores em grupo de risco trabalhando seria algo que não estaria nas orientações. Então, o que está sendo feito é esse revezamento dos trabalhadores que precisam ir, e aqueles que podem trabalhar de forma remota estão trabalhando de forma remota, como é o caso de muitas atividades administrativas. As reuniões na UFRJ estão sendo feitas dessa forma. Na COP também, que eu posso falar melhor. Obrigado, Gil, Douglas, pela participação aqui, né, nesse dia de hoje. E os cachorros que estão ali sempre latindo pra cacete e atrapalhando as entrevistas. Mas isso aí faz parte, não tem problema não.